Salve galera, que é o Vinícius Bitnoob, o seu repórter aqui no Insta Live da Dash. Se você é novo no mercado de criptomoedas e quer acompanhar, quer ter conteúdo educativo sobre criptomoedas, acesse o link que está aí na bio. Você vai dar de cara com o canal da Dash Dinheiro Digital. Lá você encontra entrevistas, você encontra tutoriais, você encontra todo tipo de conteúdo que vai te ajudar a ingressar nesse mercado. E galera, hoje antes eu tenho que falar da nossa parceira, né? Pô, já tava esquecendo da nossa parceira, não pode esquecer da nossa parceira Bullgame Exchange. Se você quer comprar ou vender criptomoedas, acessa aí bullgame.com. Lá você consegue comprar Dash e outras criptomoedas diretamente com reais de maneira simples e fácil. Então acessa aí, cria sua conta e comece a comprar criptomoedas. Comprar e vender, né? Se você quiser também liquidar ali, às vezes fazer um lucrinho também pode. Bem, a nossa convidada de hoje é a Dayana Undri, tá? Ela é especialista em tributação e regulamentação de novas tecnologias, que aí se enquadram muito bem as criptomoedas. E se eu aceitar ela aqui, ajudar na divulgação da live, né? Clica no aviãozinho aí, já manda para os amigos que tem dúvida na parte de tributação, tem um pouco de dúvida sobre criptomoedas nesse sentido, que essa live a gente vai pedir para a Dayana responder algumas perguntas sobre isso, tá? Então, já envia no aviãozinho para os amigos, que eu também já vou divulgar aqui. Tudo bem, Dayana? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Bruno? Como é que você está? Tudo bem? Ó, o Bruno era o antigo, eu sou o Vinícius Nossa, agora. Vinícius, Não tem desculpa, porque é problema. tanta gente que a gente começa a conversar no canal que a gente acaba confundindo. Vou te dar uma dica. Eu deixo a arte aberta aqui para mim não confundir os nomes. Ah, então você Sabe? É também. porque sim, eu também sou horrível. Eu tenho que deixar aqui para mim não dar errado. Eu sou visual, nunca mais vou esquecer teu rosto. Agora, nome eu vou provavelmente Nome. confundir mais vezes. Não, eu ainda lembro o assunto que eu conversei, lembro o rosto, mas não lembro o nome. E também. Tá, exatamente. Bem, vamos começar como a maioria das lives, né? Pedir para você se apresentar. Acho que muitas pessoas já acompanham o seu trabalho, já conhecem o seu trabalho, mas para as pessoas que não te conhecem, se apresenta para gente, por favor. Claro, eu sou a Dayana Udri, né? Mas assim, tô aqui como eu brinco, né? Sempre quando eu começo a falar, tenho estudado esse mundo já há alguns anos, né? O mundo cripto, blockchain, de uma forma ampla aí já há uns 4 anos, 4 anos e pouco, estudando do ponto de vista jurídico, né? Então, no fundo, o que me trouxe até aqui agora foi a minha curiosidade. Então, eu sou uma grande curiosa antes de qualquer coisa, né? Do ponto de vista acadêmico, né, faço doutorado, sou procuradora do Estado, professora em vários cursos de pós-graduações, cursos de extensões, mas eu sou uma grande curiosa, no fundo é isso. Por isso que eu tô Ah, que aqui. legal. Não, é isso que eu ia te perguntar. Se você exerce alguma atividade na área envolvida com criptoativos, se você, sei lá, faz a parte da contabilidade, às vezes, de alguém, de investidor de criptoativos, Não, não, em não. alguma parte assim. Não, na verdade, eu, além de procuradora do Estado, eu sou professora, estudante, né, estudiosa do assunto, coordeno já há mais de 4 anos um grupo de discussão na OAB do Paraná, na Comissão de Inovação e Gestão Legal. sobre o assunto. Então, as minhas intervenções são sempre em diálogos com o pessoal do mercado ou na área acadêmica mesmo, eventualmente trocando ideias, debates. Acabei de lançar um livro específico sobre isso para o mundo jurídico, né, em que eu trato disso tudo. Então, o meu olhar é um olhar de quem é uma estudiosa, a gente chama acadêmica, quem digamos, é quem estuda esse assunto e que é uma especialista em como navegar no universo jurídico com esses desafios que a gente tem enfrentado no mundo de criptos e de Verdade, blockchain de uma forma ampla. Mais ou menos isso. verdade. Eu conversei também com outra advogada numa live passada, só que ali a gente focou bem na questão de imposto de renda, né? Uhum, uhum. Mesmo assim, a gente não adianta. Eu fico sempre com algumas dúvidas ainda, e muitas pessoas viu a live todinha, viu aqui, viu no meu canal do Vinícius, mas isso aqui, como é que faz? Eu falei, é um caso que a gente não abordou na live, então tem que perguntar, eu não sei. Ainda é algo muito obscuro para as pessoas que estão no mercado cripto, a questão de declaração do imposto de renda e como está a legislação sobre a criptomoeda. Agora, eu não sei se tem tanto, mas um tempo atrás o pessoal achava que era proibido, que era, sei lá, crime ter criptomoeda ou trabalhar com Bitcoin, né? Bom, aqui no Brasil não é, né? Dependendo do país até pode ser, mas aqui no Brasil não é proibido, não é algo que falar é ilícito de per si, né? Por si só.
Obviamente que, como qualquer instrumento, como o dinheiro, se você utilizar para finalidades ilícitas, obviamente que será crime. Mas o contrário, numa primeira aproximação, não é crime você ter cripto, você transacionar com cripto. Os cuidados que têm que ser tomados consoante a atividade que você pratica, você tem que olhar, e eu gosto sempre de olhar do ponto de vista de riscos jurídicos, né? Para ver se você não está ingressando em alguma área que é regulamentada. E aí você tem que observar a regulamentação. Como, por exemplo, se você faz uma emissão de token e essa emissão esse token ele tem uma característica de valor mobiliário, por exemplo, você tem que observar a legislação que rege a emissões de valores mobiliários. Então, se você fizer isso sem observar isso, você pode estar, assim, digamos assim, não sendo muito, né, não está em compliance com a regulamentação brasileira. Mas, por si só, não é crime, tá? Sim, eu queria, uma pergunta que já estava pensando, eu queria saber do seu ponto de vista, né? Você acha que a legislação brasileira ela ainda tem que evoluir muito no sentido com criptomoedas ou hoje já está fácil entender? Né? Ou pelo menos para passar para a pessoa mais leiga, ó, se você opera assim, se você, sei lá, se você é um minerador, ou se você compra e vende, tá fácil você entender ou você acha que isso ainda tem que melhorar bastante? Eu acho que a gente ainda está no início assim, no início da discussão disso tudo, né? A gente não tem ainda no Brasil o que a gente poderia falar um guia, né? Como tem em alguns países, no sentido de a interpretação que tem que ser dada às operações. Olha, se você faz trade, então observe essa e essa legislação, faça assim, assim, assado, a contabilização é assim, assim, assado. A gente não tem isso de uma forma muito minuciosa em todos os trâmites, ou de direito consumidor. A gente tem algumas orientações mais genéricas que foram dadas ao longo dos anos, mas não é nada sistematizado num diploma que tu vai lá e acha tudo bonitinho. Não tem isso ainda, né? O que nós temos é, sim, algumas orientações de alguns entes aqui no Brasil, né? Do Banco Central, a CVM tem algumas orientações, o Instituto Federal do Brasil, no que se refere à tributação, também tem algumas orientações, mas a gente não tem isso ainda de forma sistematizada, não, tá? Ainda carece dessa robustez, né? Dessa clareza, dessa Verdade. estruturação, tá? Ainda carece disso. E muita coisa ainda usa a regra geral, né? Não tem regra específica, né? Então Não. acaba dificultando, porque a pessoa acha uma certa informação. Aí chega lá, acha algum artigo, alguma coisa, nesse caso usa a regra geral. Às vezes a pessoa que está procurando aquilo nem sabe qual é a regra geral que se adapta àquela situação, né? E Que por isso, exato, pode- por isso que às vezes é necessário, às vezes a gente tem uma orientação mesmo, né, de alguém que consiga transitar. Porque quando eu falo que a gente olha as operações, porque primeiro eu falo assim, a gente primeiro começa a falar de natureza jurídica do cripto. É uma moeda, é uma commodity. Eu gosto de pensar, e isso eu defendo no meu livro, inclusive, que no fundo a gente tem que olhar esses criptos, eles são instrumentos, são ferramentas. Então nós temos que olhar a operação em que está sendo implementado esses criptos. Olhando a operação, você vai tentar identificar se essa operação ela entra dentro de algum arcabouço ou de algum sistema nosso de regulamentação de valores imobiliários, eventualmente de intermediação, né, de poupança pública, de custódia, enfim, e tentar fazer aplicações de analógicas dessa regulamentação a essas operações. Só que para poder fazer e auxiliar nesse olhar de riscos jurídicos conforme a operação, você provavelmente vai precisar de uma assessoria, de uma ajuda de alguém, porque para quem é leigo do ponto de vista jurídico, vai ser difícil tentar ver, né? Eu falo mapear os riscos mesmo, né? No fundo é isso, é você mapear os riscos, né? E a gente está nessa pegada hoje no Brasil. Como a gente não tem uma orientação específica de quais são as principais operações, quais são os diplomas que vão ser aplicados, não tem uma legislação específica para alguns pontos, ainda que tenhamos propostas 5, né? Mas nenhuma ainda passou, a gente fica nesse limbo. E tem que trabalhar com essa ideia de operações, riscos jurídicos, o que dá para se fazer uma aplicação analógica para fins de minimizar esses riscos, né? De compliance com o direito, com as administrações, a gente fala que administrações de forma ampla, tá? E é isso, na verdade, que a gente tem hoje no mundo, do ponto de vista jurídico, no mundo cripto. Realmente, eu percebo que eu já vi plataformas que tinham até soluções legais
deixarem de oferecer o serviço porque achou a parte jurídica muito complicada e já que eu não vou conseguir me adaptar à regulação para fazer as coisas direito, ou porque eu não tenho conhecimento, ou às vezes não tinha na época alguém para prestar consultoria, não tinha um apoio ali de pessoas que estavam na área, já vi plataformas pararem de funcionar simplesmente por isso. E estava rodando super bem. Estava funcionando super bem, dentro da solução, aí chegou a legislação, a primeira, né? O pessoal, a gente não sabe qual o caminho certo, porque era até uma plataforma de masternodes. Isso que é complicado no mercado das cripto, porque cada mês, né? Cada semestre tem uma solução nova que funciona diferente. No masternodes era uma quantidade de moedas que gerava mais moedas. Então, entra em qual categoria? Então ficava sempre meio difícil, a empresa acabou preferindo deixar quieto e devolver, abriu mão da custódia, devolveu para os usuários, né, na verdade, e fechou, por causa da dificuldade. Porque eu falo que, na verdade, obviamente que nós estamos ainda, eu brinco, nós estamos começando, a gente não tem ainda esses guidelines que eu falei, mas isso é um desafio do mundo todo, tá? Então, se você olhar para o mundo todo, óbvio que tem alguns países que estão na frente, que implementam, tanto fazer, a gente fala que é uma legislação crypto-friendly, ou seja, pessoal que estão empreendendo nesse mundo, venham para cá. E aí a gente fala que está tentando até uma arbitragem regulatória no mundo, mas isso é um desafio no mundo, porque a tecnologia, ela é muito rápida. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento em que a revolução tecnológica ela é exponencial. Então, tudo acontece de uma forma muito rápida, numa velocidade muito rápida. Então, o direito não acompanha a velocidade com que muda. Então, esse desafio de desencaixe do regime jurídico, né, vigente versus o avanço tecnológico é algo que está no mundo todo, é um desafio para o mundo todo e é mais desafiador ainda porque nós estamos falando de transações que não tem mais limite territorial. Então, pode acontecer com vários players no mundo todo. E aí começa a discussão de quem é que vai regulamentar, quais são os pontos de acessos regulatórios nesse mercado. Então, de fato, é um desafio que é no mundo todo, não é só brasileiro, né? Só que, obviamente, que a gente ainda, se a gente quiser eventualmente fomentar esse mercado, que tem se mostrado um mercado promissor, né? Nós estamos falando já de um mercado aí que já tem um valor de mercado trilionário, né? Então, é algo que a gente tem que começar a olhar com mais carinho e talvez estar olhando aí para os outros países e tentar fazer esse diálogo, né? Eu falo, o diálogo entre os players, né? Então, o desafio do regulador para fins de minimizar problemas que você sabe que o ser humano, né? Ele pode ser bem ou mal intencionado. Então, a gente tem que evitar os mal intencionados de lesarem as pessoas, né? Acho que essa é a função do regulador. E da mesma forma, entender as dores de quem está bem intencionado. Então, esse diálogo é necessário, né? Para a gente tentar avançar na agenda regulatória, sabe? Essa é a minha opinião, né? Você falou que tem algumas mudanças, né, que estão sendo votadas. Você provavelmente já estudou todas elas, né? Eu vi até uma live sua com o Rodrigo, né? Acho que foi no Facebook, o Rodrigo. Não sei se foi no Facebook, se foi no Twitter, eu não sei. Mas ele me mandou o link, eu abri o link direto e acabei assistindo a live ali. E aí você comentou lá que tem 5 projetos em votação, né? Sim. Você acha que o que dificulta a legislação acompanhar? A própria maneira da parte jurídica, né, de fazer legislação sobre determinado assunto, que no Brasil é eficaz ou não é eficaz, ou a mudança muito rápida na questão das criptomoedas? Porque começou ali com o Bitcoin, tá? Virou reserva de valor e um investimento. Daqui a pouco apareceu moedas que é direcionado para você ficar pagando coisas no mundo inteiro. Daqui a pouco chegou projetos que têm rendimentos. Então, cada projeto hoje tem uma especificidade, né? E traz, acho que, mais dificuldade para o regulador, porque ele começou vendo só o Bitcoin. Agora tem o mundo inteiro, NFTs, enfim, tem muita coisa para ele olhar, né? Aí, você acha que a parte de desenvolvimento jurídico convencional já sempre foi atrasada ou ela só está atrasada porque as moedas mudam muito rápido? Eu acho que tem um monte de fatores. De fato, o direito sempre vem a reboque dos avanços sociais, digamos assim. Então, se a gente olhar a história do direito, ele sempre veio a reboque dos avanços sociais. E calhou que esse avanço agora social hoje,
ele tá, até eu gosto muito de um futurista, o Frank Diana, em que ele fala que nós vivemos hoje 3 revoluções simultâneas que se retroalimentam e por isso que é muito veloz. A gente está em transformações causadas pela revolução tecnológica, social e econômica de tal velocidade ou de tal monta que hoje, se a gente parar para pensar, a gente já não consegue acompanhar as mudanças, a velocidade das mudanças. O nosso cérebro humano não tem capacidade de processamento para estar acompanhando essas revoluções tecnológicas. Então, eu acho que é esse emaranhado de coisas que torna muito complexo, de fato, a gente conseguir estar dando conta desses avanços, né? Eu acho que seria até ilusório a gente imaginar que o direito um dia vai dar conta de tudo. A gente aprendeu, eu acho, com outros, como o Código Napoleônico, que a gente que estudou direito aprendeu que o Código Napoleônico, o Código Civil Napoleônico tinha a pretensão de regulamentar todas as relações jurídicas. É impossível. A complexidade das relações jurídicas humanas é impossível. Então, a discussão passa, né, do ponto de vista, primeiro, filosófico, né? Eu acho. Qual é a função do direito? Para que serve o direito? E qual que é a utilidade do direito no mundo que a gente vive hoje? E se a nossa forma de regulamentar, que está há tantos anos instituída, eu digo aí desde o século XVII, XVIII, que é essa coisa mais positivada, ainda mais no Ocidente, se é esse o que nos dá segurança, como a gente pode estar tentando trazer isso de uma forma mais útil, né? Então, acho que é uma questão antes filosófica, de se pensar no próprio sistema que a gente tem hoje. Então, eu acho que é uma somatória de fatores, mas eu acho que é por aí, sabe? Que talvez a gente tenha que começar a pensar, né? E eu não estou sozinha nessa. Acho que todo mundo que é estudioso dessas partes de novas tecnologias, a gente nos fóruns de discussões chegam. Nosso sistema já não dá mais conta da forma como é. A gente tem que pensar em novas formas, né? O problema é sair da caixa, né? Como sair da caixa? Verdade. Realmente, o sistema, a criptomoeda está trazendo uma mudança absurda, né? Na verdade, não só o Bitcoin, como eu disse, todas as outras, né? E mesmo para quem está no mercado só acompanhando, tipo eu só acompanho os conteúdos, as novas atualizações de projetos, essas coisas. Se para mim acompanhar só entender como funciona, imagina para o pessoal que tem que entender como funciona para tentar ver em quais partes aquilo pode ser prejudicial para a população, para a sociedade e saber como fazer a regulamentação. Isso demora, né? Então, eu acho que a questão das criptomoedas está correndo muito no sentido da evolução, não só das criptomoedas, a gente está vendo diversas outras soluções aí agora, tem carros autônomos, também tem que correr atrás de legislação para isso. E eu acho que sobrecarrega, né? A evolução está sendo tão rápida em diversos setores, em diversas áreas, que sobrecarrega ali a parte de legislação, de criação de leis, né? Porque, no fundo, se a gente parar para pensar, por que regular, né? As pessoas perguntam, mas por que regular? Porque eu falo que são 2 interesses antagônicos, tá? De um lado, a gente tem, de fato, a necessidade do avanço tecnológico, que pode ser muito positivo. Como um instrumento, ele pode ser muito bom para muita coisa. Mas, por outro lado, nós temos o risco de utilizar isso de uma forma ruim e o risco social, de alguma forma, você entrar em valores que a sociedade não entende coerentes, precisa dessa salvaguarda do Estado. Então, como o Estado, enquanto que a gente confia, que é a pessoa que a gente entende que é o responsável pela nossa tutela, vai fazer ou vai avançar nessa agenda regulatória de forma também que não iniba o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente vê essa dialeticidade nesse ramo de discussão. E aí a gente começa a, talvez, olhar isso tudo, eu acho que é uma tendência que eu tenho visto no mundo, eles olharem para isso de uma certa forma de riscos, mapeamento de riscos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se olha como está hoje no momento, quais são as principais operações que têm sido feitas com esses criptoativos, porque no fundo é o seguinte, o mundo é gigante, então vamos nos focar no que é prioritário e no que é mais urgente. Se eu tenho, sei lá, 100 aplicações, temos muito mais, mas temos 100 aplicações principais com as operações com criptos, dessas 100, 3 são as principais, então eu vou me focar nessas 3 principais que correspondem a 80, né? Aquele ótimo, né? Aquele ótimo de Pareto 20-80, né? Então vamos me focar nesses 20% que correspondem a 80% das operações. E aqui eu vou observar quais são os principais riscos sociais que essas operações têm causado e de que forma eu posso estar
administrando isso. Então, eu acho que o que tem se visto no mundo é isso. Eles têm tentado entender quais são as principais operações, né, que são as mais importantes em volume e tentar administrar essas. Né? De que forma nós vamos administrar essas. Né? Eu acho que é tudo uma questão de priorização. Como tudo na vida. E a gente já viu isso na prática, né? Acho que em 2017 para 2018 ali teve o hype dos ICOs, né? Um monte de venda de tokens, de um monte de coisa. E aí a CVM começou a pegar mais no pé nesse quesito, né? De o que é utility tokens, do que tem algum outro também tipo de token, para ter uma regulamentação mais pesada, porque teve muitos golpes nessa época. Então é aquele negócio de priorizar o que está prejudicando a sociedade. Então aí ele falou, vamos regulamentar primeiro isso aqui, porque não está dando. Tem muita gente tomando prejuízo, muita gente aplicando o golpe, a gente tem que regulamentar para isso ficar funcional, né? Então acho que nós vimos na prática isso que você acabou de falar. No fundo houve uma orientação deles, né? No sentido de que, olha, se vocês estão emitindo tokens que têm características, né, de valor imobiliário, você tem que observar a legislação da CVM, ponto. Porque no fundo é isso. Eu tenho acho que um artigo, acho que tá uma parte nesse meu livro, em que eu falo, às vezes a gente não precisa inventar a roda. Às vezes a gente está fazendo as mesmas coisas que a gente já faz há muito tempo, só que com um instrumento diferente. Então, por que não vai aplicar a mesma legislação ao que é semelhante? Só que o problema é que a gente às vezes entra em áreas cinzentas, em que temos operações híbridas. E aí, como lidar com as operações híbridas? Eu gosto muito, tem um texto da Primavera de Filippi, ela é uma italiana, estuda muito, ela tem um livro maravilhoso sobre isso. E tem um paper, né? Ela é professora de Harvard, ela tem um paper em que ela fala justamente sobre isso e ela fala, nós temos que olhar por meio de funcionalidades e riscos, quais são as funções da legislação e quais são os riscos empregados. E se eu conseguir, inclusive, minimizar o risco por meio da utilização da tecnologia, então eu posso, eventualmente, estar aplicando uma legislação mais branda. Exemplo, caso que você acabou de trazer dos ICOs. Qual que é o maior risco? Das pessoas tomarem valores, não é mesmo? E fugir com o dinheiro. Né? Nunca mais ouvimos falar. A pessoa... O famoso exit scam. Exato. E agora, ela falou, mas e se a gente fizesse o seguinte? Nós fizéssemos os ICOs por meio de smart contracts, e nesses smart contracts nós colocássemos a cláusula seguinte, nós temos um fundo das pessoas que contribuíram para esse projeto, e esses valores só vão sendo direcionados para os fundadores ou para quem está desenvolvendo o projeto à medida em que as etapas prometidas vão sendo cumpridas. Então, se a gente consegue ter, de alguma forma, uma administração ou uma regulamentação que utilize o ferramental tecnológico, porque o ferramental tecnológico está aí também para ser utilizada favoravelmente à regulamentação, e tem sido pensado por esse ponto também, tá? Hoje, é o que a gente chama de RegTech, regulamentação por meio da tecnologia. Eu posso, eventualmente, ter uma aplicação de normas mais brandas, porque eu tenho a minimização dos riscos por meio do próprio ferramental tecnológico. Então, é esse olhar, talvez, de riscos versus funcionalidade e minimização dos riscos, até pela própria tecnologia, que a gente pode estar pensando e começando a olhar por esse universo. Então, eu acho que não vai ser uma resposta, vão ser várias soluções, porque o mundo é complexo e não é uma solução única, né? Interessante isso que você falou de usar a própria tecnologia para trazer mais segurança para as pessoas que estão usando a tecnologia. Você falou dos smart contracts que vai liberando ali, tudo pode ser ali em blockchain, usando, sei lá, uma moeda, uma stable ou uma qualquer outra moeda, que os desenvolvedores só vão receber os fundos conforme forem batendo as etapas de evolução do projeto. Isso eu achei fenomenal. Eu não sei ainda se algum projeto aplica isso, mas provavelmente já deve ter alguns projetos que fazem essa aplicação, porque ali a garantia de que o projeto vai evoluir é a própria blockchain, é a própria tecnologia, né? Que no smart contract ele não tem como ele burlar. Né? Se tá tudo bonitinho, foi auditado ali o contrato, não tem como, né? Ainda mais se rodar em cima, às vezes, de uma rede grande conceituada, sei lá, um Ethereum, uma Binance Smart Chain, ou até outras, tem outras que são mais focadas somente na área, como eu posso dizer, na área jurídica, de pessoa jurídica, no área de empresas, de trazer soluções para essa parte. A IBM também já estava trazendo bastante coisa nesse sentido, né? Então, é legal isso, você vê que a tecnologia realmente pode ser usada para trazer segurança para a própria tecnologia que está chegando, né?
E, Sim. inclusive, o pessoal fala tanto, o pessoal reclama às vezes, o blockchain traz anonimato, não sei o que lá. Pô, daqui a pouco o governo vai criar uma criptomoeda, né, uma blockchain, e vai pronto, vai fiscalizar todas as transações de todo mundo, porque a moeda real, funcional, vai ser praticamente a moeda digital, né? O Pix já é um primeiro passo para isso, eu imagino. Na verdade, eu não sei, né? Porque eu falo, isso aí é questão de política e eu não tô lá envolvida, mas a gente já tá vendo isso. China, né? CBDCs estão aí, né? Eu Sim. brinco que CBDCs estão aí. Eu brinco, CBDCs on the rock, inclusive é um curso que eu vou estar dando, né? Aliás, eu vou dar Legal. 2 cursos na sequência em breve, né? Eu vou dar um curso específico de imersão em blockchain lá pela Casa Norma e vou dar um agora, final do mês, pelo ITS Rio, em que justamente meu eixo temático vai ser toda essa parte de entender a evolução dos criptos e chegar até que eu falo que o CBDC on the rock, ou seja, o cripto oficial emitido pelo Banco Central está aí, está na curva, já está discutindo projetos, né? A China já está avançado nisso. Só que nós temos que Sim. entender que a China tem uma mentalidade, uma cultura muito diferente. Então, para eles serem, de certa forma, invadidos na sua privacidade, ou o governo ter o controle de tudo, não é algo que é ofensivo de todo para eles, porque eles têm uma outra mentalidade, uma outra cultura que a gente, por ser ocidentais, é até difícil de compreender muito bem. Mas há um problema e há uma discussão aqui no Ocidente justamente desses tipos de projeto. Qual vai ser a estrutura, ou quais vão ser as arquiteturas dessas CBDCs versus justamente o direito de privacidade disso tudo. Então, são coisas que a gente começa a ver aí no horizonte de discussão. Então, sim, que a moeda tende a ser digital num momento, eu acredito que sim. Eu acho que o mundo está se tornando tokenizado. Eu falo que nós Sim. vivemos a era da tokenização da economia. Então, a tendência a longo prazo é que tudo entre no mundo digital, mas nós temos inúmeros desafios, ainda mais como país em desenvolvimento, né? Seja o gap cultural de acesso à era digital mesmo, porque nem todo mundo tem acesso a smartphones, à internet, ou é educado a isso. Então tem todo esse gap que para a gente é muito cultural Sim. também, né? Mas, sim, a tendência é a gente ter isso, seja para uma aplicação mínima, seja para liquidações, seja uma parte do real, né? Ser realmente digital, mas a tendência é essa mesmo. E a partir desse momento, sim, se a gente não discutir isso muito a sério, é possível sim. Se quisesse ser um Big Brother, por que não? É possível. O É ponto possível. é, As tecnologia. pessoas vão gostar. É que assim, no mercado cripto a gente tem uma galera que é libertária, né? Ao ponto de ser, eu considero alguns extremos, né? Eu respeito, cada um tem a sua ideia, mas é realmente a questão do. Tem muitas pessoas que, pô, não vou usar o Pix porque eu não quero que o governo fique sabendo de tudo que eu transaciono, né? Tem gente que faz isso, mas quando, se for necessário, o banco ele vai passar as informações para o governo, enfim. Mas as pessoas preferem ali ter a sua privacidade e muitas pessoas correm para as criptomoedas justamente por causa disso, né? Algumas te dão ali até 100% da sua privacidade dentro da blockchain. Então, tem pessoas que não querem que o governo saiba de tudo, mas não porque às vezes, né, eu tenho algo a esconder, mas simplesmente porque eu não quero, porque eles têm que saber tudo que eu faço, né? Entra naquela parte de que a pessoa quer ter sua privacidade, né? Quer fazer o que quer dentro da lei mesmo, não significa que é uma pessoa que quer fazer alguma coisa fora da lei, mas também às vezes abre espaço para as pessoas fazerem algo fora da lei, né? É instrumento, né? No fundo, tudo é instrumento. O dinheiro é instrumento, né? O dinheiro a gente pode utilizar para o bem, como pode utilizar para o mal. Então, no fundo, é mais um ferramental que, dependendo das características, pode facilitar quem não está muito bem intencionado, isso é fato, mas é uma ferramenta, e por trás da ferramenta tem um humano. Então, o ponto é quem é o humanozinho que está lá por trás, né? Qual é o teu objetivo com aquilo, né? E sempre tem o Sim, ponto, se você vai adquirir um cripto no primeiro momento, sempre vai ter um dispêndio de dinheiro em algum momento. Então, no fundo, você não vai estar de todo, não vão saber que eu tenho cripto. Se quiser rastrear, até alguma vez, rastreia, né? Você sempre algum, deixa ali uma ponta solta, né? O ponto é óbvio que você vai atrás, eventualmente, pelo volume, se for, né? Algo relevante, mas ou não, cada vez com a tecnologia, às vezes você consegue já até rastrear tudo, e você faz a triangulação, fala, opa, declaração não está coerente com isso, vem aqui me com passar isso. informações, né? E o ponto e aí é um debate filosófico, qual é o limite?
da vigilância. Disso. Até que ponto a gente pode dar acesso à informação para fins de minimizar riscos de evasão de divisas, de sonegação de tributos, que no fundo a gente, enquanto ser social, né? Não digo a gente indivíduo, porque a gente tem. Indivíduo eu falo que a gente tem interesses egoísticos, mas a gente, enquanto uma parte da comunidade brasileira, ou de outras comunidades, se você for estrangeiro, né? Você tem interesse, sim, que as pessoas que devem tributo paguem, que você pague o teu, né? Porque isso, em tese, reverte em bem da sociedade, etc. Em Agora, tese. porque no fundo eu acho que o grande Não, ponto sim, é a retributividade, que é outra discussão sim, que eu acho sim. que não cabe, né, nesse momento Não, aqui. Mas o que eu quero dizer é que essa é a fundamentação da tributação, né? A minha formação, toda a minha sim, civilização é tributária, então por isso que eu estou falando um pouquinho disso, né? sim, Então, essa é a razão do que se tributa. Então, no fundo, é a discussão, né? É até que ponto eu vou abrir mão da minha privacidade pelo bem comum ou vice-versa? Qual é o limite disso? exato. É disso que nós estamos falando, né? Entre o indivíduo, enquanto eu ser privado e tenho direito à minha privacidade, versus o Estado também tem o interesse de proteger todo mundo. Qual que é o limite disso? E aí não se tem resposta Sim. certa, né? Exato. Cada pessoa vai acabar pensando de um jeito. Que nem eu concordo, pô, que eu tenho que pagar em imposto ali. Claro, não concordo com todos, nem com os valores, mas concordo que eu tenho que pagar imposto porque eu usufruo do que o governo entrega, né? Mas aí entra aquela, pô, mas entra insatisfação política, entram vários fatores, então cada pessoa vai ter um pensamento, e pode ser que hoje a pessoa tenha um pensamento, daqui 2 anos ela tenha outro pensamento. Então é difícil você ter uma resposta correta, né? Porque o que é correto para um pode ser não correto no ponto de vista do outro, né? Então é bem difícil entrar nesse sentido. Bem, eu ia pedir para você o que você acha que como vai ser a legislação daqui para frente. Você acha que pelo menos atingir aqueles 20%, que é 80%, deixar aquilo de maneira satisfatória para que pelo menos o criptoinvestidor médio, quer dizer que a maioria dos criptoinvestidores entendam se ele deve declarar, se ele não deve declarar, aonde ele está pisando, essa empresa, esse token, ele está trabalhando conforme a legislação? Você acha que para chegar a esse ponto vai demorar muito? Daqueles 20%, não precisa ser de tudo, né? Mas daqueles 20% que é 80%. Olha, se eu soubesse, eu acho que eu ia vender, né, essa informação, né? A gente não, infelizmente, né? Eu não sei qual que é a prioridade das agendas políticas. O que eu posso falar é que, assim, você está me perguntando especificamente do direito tributário, né? Então, se Sim, eu olhar pelo olhar do direito tributário, o que eu posso te responder é que nas propostas legislativas, nas 5 que nós estamos hoje em análise na Câmara, tá? Eu vou falar Câmara porque tem algumas no Senado e algumas na Câmara dos Deputados. Então, no Congresso Nacional, desculpa, no Congresso Nacional, nós temos um dispositivo, aliás, dois. Um falando que essa parte de tributação vai estar a cargo da Receita Federal, né, as interpretações, e uma proposta de modificação da legislação federal do imposto de renda para fins de equiparar, porque o que nós temos hoje de orientação na Receita Federal é para fins de declaração do imposto de renda à pessoa física, a pessoa jurídica que tem cripto não temos uma orientação específica. Então, numa dessas propostas legislativas, nós temos um dispositivo que ele propõe modificar a legislação federal do imposto de renda à pessoa jurídica para equiparar o tratamento pessoa física à pessoa jurídica, ou seja, pessoa jurídica que possua cripto vai ter que observar a regramento do imposto de renda pelo ganho de capital. Se que isso entra naqueles 35 mil, né? exatamente de operação num mês, em operação ou operações, né? Agora, se isso responde os desafios que a gente já está vendo hoje, minha resposta é não. Não, porque nós temos muitos desafios, né? A gente tem Tá. aí, desde a estruturação das próprias atividades, né? Fins no mercado, mineração, as próprias, eventualmente, as exchanges, que eu tenho as minhas dúvidas em algumas operações, conforme elas estejam estruturadas, se aplicaria que tipo de tributação ou não. Então, ou dependendo da operação de permuta, né, entre criptos, né, entre você permuta Bitcoin com Ethereum, se isso daria aso a você ter que pagar, se você teve aí um ganho, você comprou um Bitcoin lá
nos idos, sei lá, 2017, pagou 20 mil reais e aí vendeu agora, não vendeu, né? Você trocou agora que está no valor de 300 e poucos, 320 mil reais, você trocou pela quantidade de Ethereum, né? E aí a discussão é se você vai ter que fazer esse cálculo entre 20 e 320 agora, né? Ou você tem que Sim. só quando você de fato realizar por meio de real ou aquisição de um outro imóvel fora do mundo cripto. Discussões desse Jair não tem resposta, tem discussões, bem indicativos, né? Em reports Sim. internacionais, tá? Que o Brasil respondeu na CDE, então, por meio de um report, se dá a entender qual que é a orientação nossa, né? Ainda que não tenha oficial. Mas não é suficiente. Nós temos ainda muita coisa para avançar, muita coisa para deixar mais claro de como navegar nesse mundo. Então, se é suficiente, não, não é. Eu acho que ainda a gente tem aí que avançar um pouco mais nas discussões aí do ponto de vista da tributação disso. Você falou, né, de uma pessoa que comprou o Bitcoin lá atrás e tal. Eu tenho um exemplo, né, que eu também a pessoa não vai saber o que fazer exatamente, vai acabar pagando imposto mais do que deveria. Vamos supor um minerador. Agora, com a valorização do Ethereum, né, a dificuldade da rede não aumentou, enfim, as pessoas começaram a minerar com um computador em casa, gerar moedas em casa. Na declaração do IR, aquelas moedas não teve custo, mas teve energia, teve equipamento. Só que aí ela vai, sei lá, declarar, minerou 10 mil reais em Ethereum, por exemplo. Aí vai liquidar. No final do mês é o quê? De 0 para 10 mil? Né? No caso tem que exceder os 35. Mas de 0 para 35 mil ela vai ter que pagar impostos sobre tudo isso de lucro, sendo que ela não teve tudo isso de lucro na prática. Então é mais uma área que está bem obscura, né? Os mineradores aqui. Sim, isso a gente poderia estar olhando, por exemplo, tem um relatório da OCDE de outubro do ano passado, em que eles fizeram uma pesquisa com várias administrações pelo mundo todo, e alguns países, o Brasil realmente não tem resposta nesse item do income, né, que eles chamam, que é o imposto de renda, pessoa jurídica, de mineração. O Brasil não respondeu esse questionário, respondeu outras perguntas, mas esse não tem lá o Brasil, não está mencionado nisso. Mas muitos outros países justamente colocam que o momento da realização do capital é no momento em que você minera, ou seja, na entrada, no ingresso desses criptos, na contabilização da empresa, e você deduz as despesas operacionais, ou as despesas relacionadas àquela atividade, porque você coloca os criptos como uma atividade, aí, aí a discussão é outra. Qual é o valor que eu atribuo àquilo? Porque, no fundo, eles ainda não são por si uma unidade de conta, né, Sim. específica. Nós temos que transmitir isso ou para dólar, ou para euro, ou para real. E aí, qual é a cotação disso naquele dia? Aí é outro. Então, assim, gente, a discussão, você fala, você tem que estabelecer standards para uma atividade que até então não existia. Como estabelecer? Qual que vai ser o índice? Uma média de Exato. mercado? Os principais? Comprovação disso que você tem que fazer? Talvez é uma saída, né? Você ter algumas comprovações de mercado e você utiliza a média. Algo a se pensar aí, os estudiosos, né? Vamos, assim, tributaristas que estejam eventualmente assistindo, vamos Vamos dar um discutir, jeito vamos na pensar. mineração. Apesar de Não não só ser muito viável. mineração, né? A gente está falando aí de, como Sim. você falou, de até a questão da mineração, e aí é Proof of Work. E se a gente falar de Proof of Stake, Proof of stake. que tem eventualmente Airdrop, que vem moeda do nada, do do além. nada, que é doação praticamente, né? E aí, se a gente Sim, falar do DeFi, que agora cada vez mais, DeFi, esses sim, juros, como é que a gente faz? verdade. Então, Não tem. É muito difícil chegar a essa conclusão. Mas, assim, hoje, vamos supor, eu vou lá, eu compro o Bitcoin numa corretora nacional, por isso eu acho que a maioria das pessoas fazem isso. Estou fazendo o hold do meu Bitcoin, vou lá, executo a venda acima de 35 mil. Eu consigo fazer a declaração do meu IR sossegado, eu consigo pagar o imposto devido ali, porque eu excedi, né, os 35 mil de... Só uma dúvida, esses 35 mil é todas as vendas ou é de movimentação geral? Tipo, eu comprei 10 mil e vendi 10 mil, conta 20. não, é de saída, não é aquisição. Ah, Tá? tá, só É vendas. de vendas, tá? Então, as operações de vendas, as várias operações de vendas, né? Porque no fundo é isso, você vai ver o que você realizou, Sim. você vai olhar pela inicial e final. Então, se as suas vendas num mês ultrapassarem 35 mil, aí você vai verificar se teve um ágio, né? Que eu falo, uma mais-valia, Isso. se entre os valores de entrada
e o valor de E eu- saída. E aí a discussão é qual é a média dos valores de entrada e de saída? Porque se você adquirir o Bitcoin, como que você faz isso? Aí É, teria. ó, fala, tem que ficar, ainda nas corretoras nacionais eu vi que lá que eles ainda conseguem exportar todas as suas transações, né? Só que pode ser muitas, e pode ser que às vezes você não ficou só no Bitcoin, você pegou, passou Bitcoin, daquele Bitcoin, uma fração daquilo você mandou para outra corretora, você não ficou só ali. Então é realmente uma situação que ainda está bem complicada. Mas eu acho que assim, para o usuário, o hold, né, que só vai Holding, sim. comprar, guardar, tá sossegado. Ele consegue Sim, fazer a declaração dele aí. O que sim. vai complicar é para a galera que está participando de, sei lá, 50 airdrops por dia, que recebe moeda de um lado, moeda do outro, que não vale nada na hora, daqui a pouco a moeda dispara, né? Porque a gente está vendo moeda. Teve moeda que partiu, deu 20 mil por cento. Fala, como assim? Né? Tipo, Pois, disparou, disparou, pois é. disparou. Então, fica aí, a pessoa vai pagar 20 mil por cento. Aí você tinha, sei lá, R$ 1.000, 20 mil por cento em cima de mim, vai dar o quê? 200 mil? E aí vai ter que pagar imposto desse gap todo? Não sei como vai ser. Ainda essas peculiaridades ainda acho que vai demorar um pouquinho para chegar, mas no básico, né, que nem eu falei, o hold ele vai conseguir declarar, vai conseguir fazer ali. O trade vamos dizer, o swing trade que move ali algumas coisas na semana, né? Não aquele cara que faz diversas operações por dia. Também acho que ele vai conseguir declarar porque tem os históricos ali na própria corretora, né? Mas a pessoa que faz trade com boot hoje também não tem nenhuma solução, um meio de declarar mais fácil isso, né? A pessoa que faz diversas operações no dia. Então, né, que eu saiba, ainda não se tem. Eu acho que tem algumas pessoas que estão tentando aí implementar algumas soluções, né, em que você consegue estar, mas ainda não temos, né, de fato, uma solução fácil, porque em tese a pessoa tem que ter controle de todas as operações que ela fez. E aí é fazer a média ponderada, mais ou menos, dos valores de aquisições, ter o valor de aquisições, ter o controle dos valores de venda, fazer médias ponderadas disso tudo. Temos, eventualmente, algumas soluções que facilitem esse cálculo, mas o fato é, tem que ter o controle. Para fins de estar em Entendi. compliance, tem que ter controle de tudo, né? Seja a Com, corretora com que o controle eu consigo declarar. Tipo, se eu tenho controle, tenho todas as minhas transações da corretora X. sim, Exemplo, a Booking. Se eu tenho todas as minhas transações de compra e venda, eu consigo imprimir o relatório ou imprimir lá a planilha, né, que eles disponibilizam. A partir dali eu consigo declarar, né? Eu vou sim, ter, às vezes, sim, ter que calcular manualmente, ou às vezes com alguma sim. ferramenta, mas eu consigo. Exatamente, exatamente. Tem que ter controle. No fundo, você tem que ter controle de tudo. De quando você adquiriu, qual foi o valor de aquisição, quando você vendeu, qual era mais ou menos a cotação na época, fazer uma média, porque às vezes você pode ter moedas de muito tempo, né? Então tem toda essa discussão aí, Hum, e justamente eu falo sempre que o imposto de renda, ele é nada mais do que uma história. Você está contando uma história para a Receita Federal. História do teu evolução patrimonial. Se a história fizer sentido e você tiver comprovação de que essa história faz sentido, é isso. No fechou. fundo, essa é a realidade. É isso que as pessoas têm que, talvez, assim, tentando simplificar a razão de ser do imposto de renda. O imposto de renda é uma grande. Você está contando a história para a Receita Federal da sua evolução patrimonial. Então, você tem que ter laço, tem que ter coerência na história que você está contando. Então, se você tem coerência na história que você está contando, se você tem prova do que você está falando, então esse é o objetivo, né? Então, óbvio que nós temos as regras, elas visam tentar te trazer estándares de como você vai contar essa história, né? Para a Receita Federal, mas a ideia é essa, você tem controle de tudo, tem que ter controle de tudo, né? Para você poder contar uma Sim. boa história, entendeu? É. A gente sabe que tem que ter controle de tudo, mas eu acredito que pelo menos 90% do pessoal que está no mercado cripto, pelo menos de antes, né? O pessoal que está entrando agora acho que tem, mas os antigos não tem, porque já teve conta em corretora que já saiu do ar, enfim, vai ser bem difícil. Eu Eu ia sei. fazer uma pergunta que eu não sei se tem uma resposta correta, mas enfim, você acha que a Receita ela vai pegar muito no pé dessas pessoas que têm criptomoedas, mas que está tentando declarar tudo na medida do possível, né? Porque realmente é muito difícil para as pessoas saberem de onde veio o airdrop, pô, de 2017. Eu não lembro. Eu sei que eu tenho, pô, guardei lá a moeda lá, mas eu não lembro de onde veio. Você acha que ela vai pegar muito no pé ou, tipo, meio que vai. Você está declarando agora, vamos manter certinho, a gente vai cruzar as informações a partir de tal época, né? E vamos seguindo. Olha, não sei te responder. O que eu sei é que, em tese, a gente pode, por período de prescrição, 5 anos. Então, todas as operações que aconteceram nos últimos 5 anos, em tese, a Ah, tá. Receita tem direito, sim, de estar olhando com mais cuidado, tá?
Então, se operações aconteceram antes, 2014, 2015, aí em tese já está prescrito, já não tem muito mais, ainda que, né, em tese fosse tributável naquela época, né, pode ser hoje, se você realizar hoje, você pode falar, ó, o fato é agora, né, então também tem esse outro ponto que tem que tomar cuidado, né, então uma coisa é, você teve o airdrop e vendeu há mais de 5 anos, provavelmente você está fora já do âmbito de decadência, né? Já decaiu o direito da Receita de lançar esse tributo. Fora isso, se você ainda tem na tua posse e você ainda pretende realizar, você tem que declarar certinho. Ainda que você fale, olha, ganhei em 2017, custo zero, e aí, infelizmente, é isso, é tentar, de fato, colocar a casa em ordem, atualizar o teu diário de bordo, né? E às vezes tem essas dificuldades, sim, e aí, eventualmente, fazer uma consulta, né, a Receita, dependendo do valor que você tenha de fato aí, que vale a pena, eu acho que vale a pena você, eventualmente, até promover uma consulta, alguma coisa assim nesse sentido, né, e pedir auxílio de pessoas aí que estejam gabaritadas para eventualmente estar te ajudando, te auxiliando. Tem muitas pessoas que dão dicas online, né, por aí, se você procurar aí no YouTube, tem um monte de gente aí que dá bastante dicas interessantes e quentes aí, de como você fazer certinho, para você se realmente assim, tá em compliance, né, com a Fisco, porque eu acho que O máximo possível, né? o máximo possível, porque, enfim, que bom, eu acho, né, muitas pessoas falam que bom assim pagar imposto de renda, sinal de que você tá ganhando bem, que você ganhou bem, que você teve um bom rendimento, então, né, óbvio que tem outras discussões que permeiam isso, mas do ponto de vista de tipo, ter que pagar, gente, se você teve lucro, tem que pagar, né, e todo mundo tem que pagar, né, então Não tem tentar... jeito. Não tem jeito. Dizem que temos duas certezas na vida, né? A morte e pagar tributo. E é isso. Pagar tributo. É verdade. Bem, eu tenho só mais uma questão antes de te liberar, né? De pedir as suas considerações finais, que é já tem alguma visão do que é as stablecoins, alguma previsão? Porque assim, exemplo, para mim considerar liquidar o ativo, eu tenho que vender por reais. E se eu vendo por uma stablecoin em real? Ou uma stablecoin em dólar, eu não liquidei o ativo, teoricamente. Pois é, a discussão que se tem passa pela mesma ideia de permuta entre criptos. E eu vou te adiantar, se você olhar o relatório da OCDE, tá? E nós temos interpretação suficiente no nosso sistema jurídico tributário para isso, a gente chama de permuta. O que é permuta? É trocar 6 por meia dúzia, mais ou menos. Então, você está pegando um ativo que é um Bitcoin, trocando por Ethereum, pegando um Bitcoin, trocando por um stablecoin. Se você tiver uma mais-valia aqui, acima de 35 mil, você, em tese, tem que pagar sim. Tá? E isso, inclusive, está nesse relatório da OCDE que eu comentei. O Brasil respondeu e está lá, como as respostas brasileiras, que a gente entende que, nesse caso de permuta, a ocorrência é no momento da permuta, não é quando a gente realiza, quando compra um carro, um imóvel ou real dinheiro, fiat mesmo, tá? Então, cuidado aqui. Já tem, assim, ainda que não tenha isso, ipsis literis lá na orientação da Receita, ainda que seja algo que nós que estudamos direito tributário discutimos sobre esse ponto de vista, tá? Então, tem quem entenda que é só no momento da realização, do real, da compra do imóvel, do automóvel, e tem gente que fala que é nesse momento da permuta, porque dizem que quando você permutou, no fundo você teve um ganho. Você adquiriu por 20, trocou em 320 por um stablecoin ou por Ethereum, então aqui teve sim, de 20 para 320, você teve 300 de ganho, porque você está adquirindo equivalente a 320. Sim. E isso está nas respostas que o Brasil deu e que está lá nesse relatório do CDE. Então, a tendência, a meu ver, e a orientação é essa mesma, tá? É porque acho que considera, tipo assim, que você fez uma troca. Então, teoricamente, se você vendeu aquele ativo e comprou outro, mais ou menos assim, né? Não foi um... Exatamente. É considerar uma... Como se for... Entendi. Exatamente. Você vendeu e adquiriu, porque você, no fundo, não está adquirindo 20 por 20. Você pegou 20 e agora é 320. Você está realizando esse 320 com a aquisição de uma outra cripto. Não é, acho que não entra no se der sentido... prejuízo depois, aí você se lascou, né? Aí você... Não, é o famoso compra na alta e vende na baixa, né? Mas aí é da pessoa mesmo. Eu acho que é justamente por ser ativo financeiro que tem um lastro em valor, né? É fácil você estipular o valor. Se for um item, tipo, eu tenho
sei lá, um item colecionável, eu vou trocar por outro item colecionável. Acho que já não considera muito isso. Não sei se nem se adapta a isso, mas enfim, porque são coisas que você não sabe o valor exato na hora ali. Agora, quando eu troco uma criptomoeda pela outra, tem um valor, uma cotação na hora, né? Eu já não sei, porque dependendo do quanto você tá vendo esses, não, nesses NFT agora, que estão Agora, milionários. Não, a gente tá sabendo vamos os valores. fazer o NFT dessa live, vamos vender, vamos ver se a gente fica rico. Não é? Então, assim, então não dá para falar, não, porque é um colecionável, que não dá para saber o valor. Não sei, agora, olha, eu acho que já dá para saber bem o Já dá. valor, e alguns são bem milionários, inclusive. Verdade. Bem, você comentou superficialmente ali sobre o seu livro. Tá Eu queria aqui, que na minha você, mão. sobre os seus cursos, eu ia pedir para você justamente Tá falar do seu aqui. livro e dos seus É cursos. esse aqui, Blockchain, Tokens e Criptomoedas, Análise Jurídica. Ele está na Almedina, que é a editora, porque eu publiquei. Quem tiver interesse, no meu perfil, no minha bio, tem um link que vai direto, tá? Aliás, se você abrir lá o meu link, ele vai direto para o meu LinkedIn, para o meu Facebook, tem um que vai direto para o livro, para a editora. E um que vai direto para o curso, que é esse do ITS Rio, que eu vou dar agora, ao final do mês. Assim, eu dou vários, mas a agenda agora, os próximos, eu tenho o ITS do Rio, que eu vou dar, aliás, minto, não é um curso, eu vou dar uma aula aberta quarta-feira lá na Unicinos. Então, né, vai estar, pelas minhas redes sociais, está lá o link, então eu vou dar uma aula aberta na Unicinos na quarta. No final do mês eu vou dar nesse ITS Rio, que é sobre tokenização da economia, o curso, então eu vou falar sobre toda a parte do cripto, de catalogação de tokens, de riscos jurídicos, tributários, um pouquinho de como chegamos até CBDCs e até como a gente pode utilizar isso em prol do compliance, né, regulatório. Na sequência, eu tenho um curso em abril, se eu não me engano, pela Escola Norman, que vão ser 2 dias só comigo, então é um curso meu, eu que estou montando juntamente com as meninas, são 2 meninas. E a gente vai estar falando, vai ser imersão mesmo, né? Para quem não entende nada, quem entender um pouco mais sobre isso. Então, vai me acompanhando nas redes sociais, que eu vou postando tudo por lá. E meu site sai na sequência. Então, assim que rodar meu site, que está em processo final de design agora, de implementação, aí lá vai ter toda a agenda de cursos, tudo certinho, as notícias e tudo. Mas é Legal, olha. basicamente isso. Interessante isso daí que é mais para uma pessoa que é mais leiga, né? Ela vai conseguir ali ter uma imersão ali em entender aos pouquinhos, né? Porque geralmente é muito difícil você chegar e falar algumas coisas. Que eu produzo conteúdo sobre criptomoedas. Às vezes eu não entendo, não entra na minha cabeça que tem uma pessoa que nunca teve acesso à criptomoeda vendo meu vídeo. Aí eu tenho que repensar para falar tudo, porque é diferente o conteúdo que você dá para uma pessoa que tem pelo menos a base, né? E aquela pessoa que não tem nada. Então é muito Sim. diferente você passar a informação para essas duas pessoas. Eu acho muito diferente, né? Sim, e assim, no meu livro, qual foi a minha proposta? Minha proposta é para o mundo jurídico, né? Não que quem não seja jurista não possa ter acesso ao meu livro, porque a parte inicial é justamente para quem nunca sabe nada do que é blockchain, que é. Então eu pego pela mão e falo, olha, começou assim, a ideia foi essa, blockchain é isso, Bitcoin é isso, depois disso nós temos um monte de tokens que tem um monte de funcionalidades, então eu vou construindo para depois que a pessoa entende isso, aí entender as repercussões jurídicas disso tudo. Então, daí eu começo a trazer as repercussões jurídicas, analiso algumas normativas no mundo, então eu trago alguns exemplos do mundo, trago Brasil, analiso todas as propostas legislativas que nós temos hoje, então são 5, eu analiso todas, trago um quadro comparativo, e no final ainda trago um pouquinho de uma visão da tributação de criptomoedas, os desafios, os pontos e dou uma pincelada. Eu não trago criptoativos de uma forma ampla, porque não ia ter espaço nesse momento, mas pelo menos as criptomoedas eu dou uma olhadinha assim, dou uma pincelada, uma coisa ou A outra. pessoa pelo menos entender a base ali, porque a Exato. parte jurídica ela já entende todos os nomes que você colocar ali, porque geralmente vai procurar esse conteúdo é da área Sim, jurídica. Agora a parte sim, de cripto você vai falar blockchain lá, a pessoa, o que é isso? O que isso faz? É tipo, exato. você não teve Então, contato tá. nenhum, né? Não, eu tento trazer um pouquinho disso, porque a pessoa tem que ter essa base mínima que seja para tentar entender o que eu tô falando depois, né? E aí, eventualmente, até empreendedores têm curiosidade de saber um pouco como é que tá rolando também. Eu tentei trazer uma linguagem bem acessível, tá? Pedir para amigos que não são do direito dar uma revisada, dar uma lida para mim, para ter uma opinião deles também, né? Se era didático ou não. Muito bom, muito bom. Aqui, geralmente quem está no direito, né, tem
usa querendo ou não, acaba tendo um vocabulário mais rico em determinado ponto, né? E às vezes mais, vamos dizer Robusto. assim, isso. Aí às vezes para outras pessoas fica algo um pouco ou difícil de entender ou mais maçante. É legal essa questão de outras pessoas terem lido e ter falado dado ok. Então quer dizer que o livro tá amigável para o público geral, né? Essa foi a ideia. Que bom. Bem, eu vou pedir então para você deixar umas considerações finais, o que que você deixa de dica para a galera tanto para a galera que quer ingressar na parte jurídica e quer entender de criptoativos na área jurídica, né? Ou para a galera que está simplesmente no mercado cripto. Eu não sei se você é investidor, cripto, eu não te perguntei isso, eu acabei esquecendo. Pouca coisa, sim, porque eu tinha que entender, né, para poder Na estar prática. escrevendo. Sim. Mas eu não sou day trade porque eu sou nerd. Eu tenho pouca coisa, sim, fiz, né, até para poder ver. Tenho algumas coisas em utility, tem um pouco de Ether, Bitcoin, enfim, né, mas porque precisava ingressar, fazer operação, ver como é que funciona, porque eu acho que a gente tem que saber também, né, para poder, Sim. enfim, né, tá vendo. Mas, né, a dica que eu dou, e é uma coisa que eu também, é estudar, né? No fundo, você não entrar de gaiato no navio, né? Então, de fato, você está olhando a embarcação que tu está entrando. Então, porque nós temos inúmeros projetos, né? Então, entendendo qual que é o propósito, eventualmente, porque não é só o Bitcoin, né? A gente acabou de falar, ó, temos milhares de criptomoedas, de Exato. criptoativos e projetos a todos os instantes. Então, assim, estuda o projeto, então veja qual que é o propósito do projeto, quem são as pessoas envolvidas no projeto, qual que eu digo aí, quem está envolvido é desde a pessoa que fez, né, a parte de mentoria, de tecnólogos, quem está envolvida nisso tudo, se faz sentido, se não faz. Não ir com muita sede ao pote no primeiro momento, porque você tem que estar entendendo, né, onde é que está pisando. Então, o que eu posso falar é estudem, leiam, sejam curiosos, vão atrás, né? Antes de estar se arriscando de uma forma aí, como qualquer coisa, dinheiro, gente. Você não vai ficar jogando teu dinheiro, né? Então, assim, não é porque é cripto que significa que é lucro, né? A gente, muito pelo contrário. Né? Então, Tem uma estudar, galera tomando né? prejuízo. Então, assim, o cuidado de você custodiar o teu próprio cripto, não deixar na mão de custodiantes de terceiros, coisas, cuidados, assim, nesse sentido, e que tem que ser dado, sim. Né? E quem É, e jurista que queiram entender esse mundo é estudar mesmo, não tem muito. É ler, é estar atrás dos canais ou das pessoas que têm formado conteúdo em relação a isso, que pode estar dando direcionamento dos canais mais confiáveis, ou que já tem uma reputação melhor, né, de notícias. Então, eu acho que é esse o ponto mesmo, é ser curioso. e é aquilo que você falou, né? Entre devagar, as pessoas podem, eu quero entender como funciona, mas eu vou colocar ali, sei lá, 50, 100 reais para me entender como se transaciona, como se tem uma wallet. As pessoas não precisam colocar muito dinheiro para entender. As Não, pessoas, exato. até fazendo um faucet na internet, um airdrop, ele vai ter, mas vai começar a entender o funcionamento da Sim, rede na prática, né? Então não sim, precisa se sim, expor tanto ao risco para poder entender o sim. mercado. Não precisa disso. Sim. E aos E pouquinhos você vai vendo exatamente se vale, você pode pegar todo mês uma quantia exata lá Exato. e você ir vendo como é que a coisa vai, mas realmente não vender casa e pôr a casa, né? Como teve histórias. Teve. É temerário, né? Então estuda, vai indo, né? É um mercado promissor do ponto de vista, eu não falo Bitcoin, não é isso porque não é nem a minha área e eu seria nem poderia fazer nada disso, né? Não é advertising, não é esse meu foco. O que eu quero dizer é que o mercado, de uma forma, se você olhar, o mercado tecnologia mesmo, ele é um mercado promissor, né? Eu entendo que ele faz sentido dentro de um contexto maior que nós estamos vivendo, que é a digitalização de valores. Porque a internet, o que é a Exato. internet? Ela é a digitalização de informações. Isso a internet possibilitou e os negócios são feitos em cima disso. A blockchain, que é uma espécie de DLT, digamos assim, e as tecnologias correlatas, elas são a internet do valor. Então, elas têm possibilitado que a gente comece a trazer os valores, as replicações de valores para o mundo digital, que até então não eram, seja moeda, seja propriedade infungível, que é o caso agora dos non-fungible Sim, tokens. Então, intelectual, artística. e mais que isso, democratizar, descentralizar, ampliar a possibilidade de ingresso, seja no DeFi, seja nos ICOs. Então, é uma era que faz sentido do ponto de vista social. Por isso que eu acho que é um mercado promissor.
E é assim, ele é um mercado promissor do ponto de vista social e também do ponto de vista jurídico, porque assim, acredito que os bons profissionais que entenderem desse mercado estarão evoluindo junto com ele e consegue ali ajudar na parte jurídica. Eu entendo de criptomoedas e entendo da parte jurídica. Deixa eu ver aqui em qual ponto eu posso contribuir com a sociedade, né? Porque ela entendeu os dois mundos, ela está ali se atualizando com a parte das criptomoedas, com a parte de DeFi, NFTs, que agora está chegando e está Que, confundindo muita inclusive, gente. que você me falou de Tadica, inclusive, agora você falou num ponto, advogados, direitos autorais. Vamos ter que precisar muito disso agora, no NF, né, nos Non-Fungible Tokens. É isso aí. É direito autoral puro. Se a gente for olhar, até saiu um artigo de opinião, acho que no portal do Bitcoin que eu estava vendo. É isso. Os entendimentos é direito de autor puro, como adaptar a legislação para esse mundo hoje. Então, quem está... É uma dica que fica. Exato. Até a questão de, às vezes, você quer defender um cliente que ele criou um token numa rede, veio algum doido lá, forqueou para uma outra rede, exemplo, a Binance e a Ethereum, são duas redes que são compatíveis, né? Na verdade, a Binance, ela tirou o fork do Ethereum. Então, as pessoas geralmente ainda estão utilizando muito a rede Ethereum, os artistas lá colocam seu direito autoral de um livro, de uma música, de, sei lá, um filme, alguma coisa, registra em NFT ali, e chega um espertinho e faz uma cópia na rede Binance. Se o jurista também não entender a diferença das duas redes, que são coisas diferentes, né? Às vezes não vai saber defender o cliente ou como pode fazer uma legislação que dê mais segurança para o rapaz que realmente foi lá e ele que fez ali na rede Ethereum como empresa, enfim, ou sozinho, aprendeu a programar, alguma coisa assim, que não é como é? Que o direito autoral dele está na rede Ethereum, não está na rede Binance, porque não foi ele que fez lá, né? Exatamente. Não, inclusive nesse artigo até eu acho que eu coloquei, porque eu tenho todo dia, eu faço um clipping de notícias, as principais notícias que eu dou uma Legal. olhada e lanço no meu LinkedIn. Mas faz no LinkedIn porque você consegue pegar o acesso direto o link, né? Mas também tá lá mencionado no meu Insta e no Face. E uma das que eu coloquei hoje justamente sobre esse artigo, e o que você acabou de dizer está mencionado nesse artigo. Inclusive, esse problema de justamente você estar tokenizando a obra de outrem e nós termos dois validadores do token, e qual que é o real? Quem que é o primeiro? Qual que é o timestamping? Como é que faz? São discussões que estão começando a ter, e por isso que você perguntou da dica, juristas, aqui uma dica importantíssima que já estamos começando a ter problemas, né? Então, quem é especialista ou que quer se especializar numa área, tá aí, você entender de non-fungible tokens e, eventualmente, direitos autorais e como a gente faz essa questão inclusive, a gente fala de governança de conflitos, né? Como você vai fazer essa mediação de conflitos nesses casos. Então, um monte de coisa aí acontecendo. Então, quem é também da parte de resoluções de conflitos, como fazer. Então, muita coisa está rolando. Então, realmente, o que eu posso falar é que os próximos anos, para quem está nessa área, não vai ser... não se terá tédio, de forma alguma, né? Tédio não se tem. Verdade. Verdade, vai ter muita bagunça ainda nesse mundo. Até que, não, já 2017, 2018 teve muita bagunça ruim, né? Agora tá tendo algumas bagunças que o pessoal tá até questionando, no caso, não sei quem lá que órgão queria investigar agora os tweets do Elon Musk porque ele pumpa as moedas. SEC, Estados Unidos. Uhum. Porque ele bota lá, vou comprar um como é o nome do cachorro? Enfim, vou comprar um cachorrinho lá da Doge. O Dogecoin, uhum. Não, o Dogecoin é a moeda, mas ele falou agora que tweetou que queria comprar um cachorro da Dogecoin. Tudo isso acaba influenciando no preço da moeda, porque o cara tem um nome gigantesco. Ele nem falou da moeda em si, né? Ele às vezes fala de outra coisa, que alguém remete a uma moeda diferente, enfim. É mais uma coisa, né? A pessoa tá manipulando o mercado, então já deu uma investigação para, pode fazer isso, não pode fazer isso, né? Então, umas questões que a gente vai ver muita bagunça nesse mercado. Muito Bem, mesmo, muito legal. deixa eu te liberar, que eu acho que eu já te segurei mais do que deveria, né? Que a gente tinha combinado. Foi um prazer. Muito obrigado por esse bate-papo. A gente conversou bastante, conseguiu trazer bastante conteúdo pra galera. Eu espero que o pessoal tenha gostado. E essa live ela fica gravada, tá? E o pessoal que está assistindo ou que vê essa live futuramente, eu sempre marco na descrição o convidado. Então vocês vão conseguir acompanhar o trabalho dela, né? E também quem quiser fazer curso, quem quiser ali participar de alguma aula, alguma coisa assim, vai acompanhar as suas redes sociais e vai. Eu sei que você provavelmente sempre posta ali quando tem alguma novidade, né? Então o pessoal consegue te acompanhar por ali. Consegue. Só me seguirem, né? Sigam-me nas minhas redes sociais.
ter mudança, né? Daqui a pouco lança alguma coisa nova, ou a criptomoeda chega com alguma coisa nova, ou a legislação tem alguma atualização, enfim, a gente sempre tem mudança nesse mercado e pode ser que futuramente a gente faça o convite novamente, se você estiver disponível, você vem aqui e traz um conteúdo para a galera, para o pessoal estar mais atualizado sobre isso. Claro, com o maior prazer. Muito obrigada pelo convite e pelo esse bate-papo, que foi muito, muito legal, muito interessante. E é Obrigado. isso, boa Então, noite. Boa noite, boa noite, galera. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. tchau, tchau.